podem se sentar. Boa noite, a graça e a paz, meus irmãos. Que atmosfera, que coisa boa. Graça e paz aos nossos irmãos também que estão cultuando através do YouTube. Boa noite, seja abençoado e alcançado aí também. A influência de Deus chega aí, certo? Porque quando eu não recomendo assistir, porque eu não assisto. Um filme de terror não vem medo? E existe uma influência que aquilo vai para a tua casa, vai para a tua vida, vai para os seus filhos. E quando você está conectado à palavra de Deus, existe também uma influência, existe o poder do Espírito que alcança. Eu tenho o testemunho do meu próprio pai, que disse que já foi curado através de um culto online. Então, queridos, considere a presença do Espírito, não existe limite. Entretanto, todavia, não se limite ao culto online. Esteja aqui, não sou coletiva, amém? Culto online é só forma paliativa de ouvir a palavra. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então, queridos e queridas, vamos para uma ministração onde Deus ao meu coração, que esse tema está no coração de Deus, amém? Eu também fui muito ministrada e serei, porque o Senhor é bom e Ele cuida de nós. Então, o tema da nossa ministração é, ocupe, onde está? O tema da nossa ministração, a mídia. Vamos lá, ocupe a sua verdadeira posição. Você pode repetir comigo? Ocupe a sua verdadeira posição. Não, mas já chega, amém? Então, olhe para o irmão do seu lado e diga, ocupe a sua verdadeira posição. A palavra posição nós vamos ouvir um pouquinho assim nessa noite, amém? Então, é interessante, queridos, quando nós vamos enfatizar algum tipo de palavra, é interessante que nós entendamos o significado dessa palavra. Porque muitas vezes nós falamos e às vezes entra por aqui, sai por ali. Então, vamos ouvir a base conceitual dessa palavra, amém? Posição, qual que é o significado? Lugar ocupado por um corpo. Postura em que algo ou alguém se coloca ou é colocado. Sinônimo da palavra posição é localização, colocação, lugar, ponto, posicionamento. Abra comigo a palavra de Deus em Deuteronômio. Nós vamos ler o capítulo 28, como Nataline mencionou, mas vamos para o verso 13, amém? Amém, aqui ó, o tema da nossa ministração. Meu marido maravilhoso me ajudou a fazer essa capa, obrigada meu amor. Então vamos lá. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres. Diga comigo, se obedeceres aos meus mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para que os guarde e o cumpra. Colossenses 1,13, vamos comigo lá rapidinho, vamos ler aqui alguns versículos, amém? Colossenses 1,13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queridos, esses dois versículos, o que eles nos relatam? Vocês percebem que existe uma posição que Deus nos colocou? Amém? Qual que é a posição? Se eu obedeço os mandamentos, eu tenho o quê? Eu tenho coisas boas na minha vida. A partir do momento que existe o novo nascimento, a partir do momento que eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador, existe o quê? Deus te tira da posição de inferno e te coloca na posição do quê? De filho. Deus te tira das trevas e te coloca na posição do quê? De reino de Deus. Então vocês percebam que Deus, Ele trabalha com movimentos. Deus trabalha com trocas de lugares. Porque, queridos, quando você tinha lá atrás, naquele velho homem, a vida de pecado, a partir de um posicionamento que você teve, né, a decisão de aceitar Jesus como o seu Salvador, o que aconteceu? Você foi trocado de um lugar e passou para o outro. E eu quero te dar uma boa notícia. Esse lugar que Deus te trocou é bem melhor. É um lugar que é chamado Reino de Deus. E a partir desse momento, você é filho. A partir desse momento, a partir dessa troca, a partir desse local que Deus te transferiu,
você vai desfrutar dos benefícios que só um filho pode desfrutar. Um exemplo, a herança. Vou puxar um pouquinho aqui a sardinha para a minha área de atuação. O herdeiro, queridos, o filho, ele é chamado dentro do direito civil de herdeiros necessário. Para tirar uma herança de um filho, queridos, tem que ser comprovado algo chamado indignidade. Se esse filho for indigno, ele não faz parte da herança. Só que para isso tem que ser comprovado, tem que ter prova nos autos, enfim, todo um trabalho. Ou seja, para tirar o que o filho merece ter. E, queridos, existe sim, né? A partir do momento que existe o que a blasfêmia contra o Espírito Santo, existe, né, essa não desfrutar mais do reino. Então, existe também isso na questão espiritual. Mas eu quero dizer você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você está numa excelente posição. Amém? E o nascer de novo, queridos, é o auge. Que melhor lugar tem, queridos? Porque assim, presta atenção. Quem aqui já teve uma experiência de ir para um hotel horrível? Você pagou, você foi para um lugar terrível. Meu marido está rindo que a gente já passou por isso. Comida ruim, lugar ruim, a foto era fake. Alguém já passou por isso? Não é ruim você ir para um lugar ou você vai para um restaurante que a comida de lá é terrível. Pior gasto que tem é rasgar dinheiro quando a comida é ruim. Quem concorda comigo? É horrível. Mas sabe, você fica chateado, você vai lá, não coloca estrela no Google, né? Para aquele restaurante, mas sabe, você investiu, você acabou perdendo o dinheiro, né? E às vezes você vai até indo para o banheiro, né? O negócio fez tão mal em você, né? As idas do banheiro. Mas o que eu quero te dizer é que isso vai passar, né? Depois você vai para outro restaurante, você vai comer bem, você vai para um lugar bom, enfim, tudo isso está certo. Mas, queridos, quando a gente fala de eternidade, isso muda. Por quê? Porque a nossa conduta vai nos destinar para um lugar, ou céu ou inferno, não tem meio termo. Não vai ter, queridos, um lugar 3 estrelas, ou é 0 estrelas, ou é 5 estrelas, ou é céu ou inferno. E quando a gente tem uma consciência de reino, e começa a prestar atenção com as nossas atitudes, e começa a entender e se posicionar diante disso, você fala, uau, eu preciso ser alguém melhor. Não por medo, querido, de ir para o inferno, mas por amor ao Senhor. Porque quando você faz as coisas por amor ao Senhor, as coisas ficam tão mais leves. Amém? Então, assim, Deus nunca vai te colocar numa posição desfavorável. Amém? Abra comigo em Daniel. Nós vamos ler o capítulo 3, verso 30. Daniel 3, 30. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eu vou parafrasear aqui um pouquinho, queridos. Eu acredito que a maioria lembre desse contexto bíblico, mas eu sempre quero ressaltar, queridos, que ouvir das mesmas coisas traz segurança. Ponto 1. Ponto 2, temos muitas pessoas novas aqui na igreja e chegarão mais. Então, deixo aqui uma bela instrução para os ministros que devemos ter amor e ensinar quem está chegando, porque um belo dia nós também chegamos nessa igreja e fomos muito bem ensinados, muito bem instruídos, amém? Então não existe, de novo esse versículo, de novo essa história. Não, querido, se você está pensando assim, cuidado, porque é queda. Se o ministro chegar aqui e falar sobre os Salmos 23, querido, sempre vai ter uma pérola de Deus para as nossas vidas. Sempre vai ter algo novo, algo bom para nós aprendermos, amém? Então aqui, o rei Nabucodonosor, ele fez um decreto aonde obrigava todos a se prostrarem diante de um Deus, adorar um Deus ali, um ídolo. E Sadraque, Mesaque e Abednego se negaram a fazer. Por quê? Porque eles tinham convicção no nosso Deus. Eles foram obedientes ao ponto de não verem a vida deles como preciosa. Eles foram obedientes ao ponto de enxergarem e falar, não, eu sei quem eu tenho crido, eu vou comprar a briga e vou até o final. E o que aconteceu no final, queridos? Nem cheiro de fumaça eles tinham. Eles foram para a fornalha, mesmo com o coração partido do rei. Eles foram porque foi um decreto expedido pelo próprio rei. E eles foram o quê? Saíram de lá ilesos, porque Deus é fiel. Sabe, queridos, quando a gente fala Deus é fiel, isso não é apenas um adesivo em carro. Deus é fiel. E a gente pode se apoiar nessa fidelidade. Então, ou seja, quem concorda comigo que eles foram obedientes?
Eles foram obedientes a quê? Ao poder de Deus, ao amor de Deus. Para Deus, a entender que só existia um único, e só existe um único Deus, o único digno de ser adorado, de se prostrar. Eles foram até o fim. Então existe algo chamado obediência. Olha que coisa bonita você ser lembrado porque você é obediente. Como será que lembram da gente na nossa ausência? Será que lembram de nós como pessoas, como cristãos obedientes ou como cristãos rebeldes? Porque a palavra de Deus, queridos, não traz rebelião, que é algo que eu gostaria de falar aqui um pouco, como a Nataline também falou. A palavra de Deus não traz rebelião, mas a palavra de Deus te traz uma revolução por dentro. Ao ponto de você começar a enxergar e a se posicionar no lugar certo. Amém? Vamos comigo para Jonas 1:12. Jonas 1:12. E lhes disse: levantai-me. Quem falou aqui foi Jonas, tá? E lançai-me ao mar. E o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio a esta grande tempestade. Quem tem filho pequeno aqui, essa história, tem até musiquinha, a história de Jonas, né? Que foi ali para a barriga do peixe, fala que é baleia, enfim. Quando eu ouço a história de Jonas, queridos, eu quero relatar. Eu vejo que as pessoas sempre falam, Jonas desobedeceu. Olha lá, Jonas se lançou no mar. Mas quando eu vejo Jonas, querido, eu acho que para mim, eu vejo mais como uma história, um exemplo de arrependimento do que de desobediência. Ele desobedeceu, sim. Se ele tivesse obedecido, ele não teria sofrido, né? Tudo que aconteceu. Mas, queridos, presta atenção nesse versículo. Ele se arrependeu. E o bacana é que quando a pessoa se arrepende, antes disso ele assumiu que era ele o causador de toda aquela tempestade. Então, Jonas, ao assumir a conduta errada dele, ele poupou a vida de pessoas inocentes. E sabe, queridos, isso a gente pode trazer para o nosso contexto de vida? Que tal nós nos arrependermos daquilo de errado que a gente está fazendo? Para que pessoas inocentes não morram. E às vezes a gente pensa, mas morrer, né, é muito forte. Sabia que existe morte espiritual? Sabia que tem muitas pessoas mortas espiritualmente, porque tem cristãos que não levam uma vida em retidão, e ela acha que aquilo é modelo, e fala assim, para que eu vou ser crente? Aleluia! Se você está na posição de obediência, se você não está na posição de obediência, a primeira posição que você tem que começar a entrar é na de arrependimento. Para depois você entrar na obediência, amém? Glória a Deus. Você pode passar para a minha equipe de mídia o slide? O segundo. Glória a Deus. Deus é bom? Amém. Amém. Glória a Deus. O que vocês veem aqui? Um campo de... Certo, um campo de futebol. Deixa eu vir para cá. Então, temos aqui uma imagem de um campo de futebol. Acredito que os homens vão entender muito bem, né? Essa imagem. Então, aqui é um campo de futebol. E nós temos o quê? Cada pessoa que é composta, né, no time. Então, eu gostaria que você pensasse no time que você mais gosta. Né, o seu time do coração. Tudo bem se não for São Paulo. Não vou ficar com raiva de você. Tá? Certo? Se não for São Paulo, tá tudo bem. A gente é irmão, amém? Mas para a gente colocar unidade, vamos pensar que é o Brasil, amém? É o Brasil, é Copa, glória a Deus. Então, aqui temos um campo de futebol, certo? Então, temos a função de quem? Do goleiro, né? Tem a defesa, o meio-campo, tem um ataque, né? Nós temos aqui um campo de futebol e cada jogador tem o quê? Tem a sua função. E nessa função, eles estão o quê? Posicionados, certo? Então, aqui deu para entender esse parâmetro. Agora, vamos imaginar, né? Copa do Mundo, certo? Então, os jogadores ganhando aqueles milhões, e antes de eles entrarem em campo, eles fizeram duas coisas.
né? Eles assinaram um contrato milionário, né? Um contrato de crente, né? Salário de crente, amém? Quem concorda comigo, amém? Então, eles assinaram o contrato milionário e o goleiro, né? Então, lá vai estar disposto no contrato, né? O nome completo dele, o RG, o CPF, tudo certinho ali. E vai colocar a função dele, que ele é goleiro. Então, ele assinou, ele assumiu que o papel dele é goleiro, certo? Bem como dos demais, né? Do zagueiro, enfim. Tá tudo ali. Mas imagina, no jogo de Copa do Mundo. Aí chega o goleiro naquele dia. Aí o goleiro pensa assim, né? Ele está lá no campo ali. Ele pensa assim, não. Hoje eu não acordei com vontade de ser goleiro. Estou cansado de ser goleiro. Quer saber? Hoje eu vou para o ataque. Quem aqui já assistiu aqueles vídeos do goleiro que pega a bola, vai e faz o gol? Eu já assisti. Mas pensa se ele faz isso o jogo inteiro, porque ele acordou com vontade de ser atacante. Só que não parou por aí. Não parou por aí. O meio de campo, ele acordou também assim, meio indefinido na vida, né? Ele também fez a mesma coisa, ele assinou o contrato, recebeu o salário bilionário dele lá. E o meio de campo, ele decidiu que ele está cansado de ser meio de campo, ele não é visto, ele só fica no meio, no muro, profissão chata. Ele quer ir para ataque, ele quer atacar. Ele vai lá e também muda, deu na cabeça dele, ele muda. A pergunta é, esse jogo vai ser um jogo organizado, sim ou não? Esse jogo vai dar briga? O que vai acontecer? Vai dar problema. E vão um pouquinho mais além, né? Vão um pouquinho na esfera jurídica, vai dar uma multa para esses rapazes, muito maior do que o salário deles, podem ter certeza. Então, eu gostaria de chamar aqui, eu vou precisar de fazer aqui um exemplo. Vou chamar o homem mais lindo desse universo, meu marido. Vem aqui. Ele não sabe o que vai fazer, gente. Eu falei para ele, amor, eu vou lhe usar no bom sentido. Falei para ele, né? Então, eu vou precisar aqui da ajudinha dele. Então, vamos lá. Um belo dia, né? Um exemplo aqui que eu vou dar. A gente falou agora aqui de um contexto de jogo de futebol, certo? Eu quero levar esse contexto de jogo de futebol para a nossa vida, certo? Por quê? Porque nós temos, queridos, Deus nos deu posições para nós atuarmos. Isso para tudo, ministerialmente, profissionalmente, na nossa casa. Existem posições que Deus nos inseriu. Existem posições que são o quê? Imutáveis. O que é imutável? Não muda. Então, o que Deus não muda? Deus fez a mulher, ela é mulher e ponto final. Deus fez o homem, ele é homem e ponto final. Deus fez o animal, ele é animal e ponto final. É imutável, é a posição que Deus colocou ali, certo? E existe também a posição no contexto de escolhas na nossa vida. A posição da onde Deus nos coloca, do quê? De cabeça e não cauda, por cima e não por baixo. Deus nos colocou numa posição de mais que vencedores. Deus colocou a gente numa posição, queridos, de abençoados. Amém? Então, a partir do momento que Deus me colocou nessa posição, e eu vou aprendendo que eu tenho que praticar princípios, porque a minha posição como filha é obedecer papai, certo? E o exemplo que eu vou dar agora, né? Eu estou aqui, vamos supor, sentada aqui no banco da igreja, e Deus coloca o meu coração. Ai, Eline, dê X valor de oferta para a igreja. Aí, o que acontece? Você acha que Satanás vai concordar com isso? Não. Aí eu vou lá, abro minha bolsa. O que Satanás vai fazer? Ele vai lançar um cartão amarelo. Por quê? Você acha que Satanás ele vai ser um colaborador para que eu faça que o reino expanda? Aí eu vou lá, abro minha bolsa. Só que aí eu falo, meu Deus, eu tenho a conta para pagar. Esse valor não vai dar. Aí Deus fala assim, então, mas eu quero um valor maior ainda.
Aí eu vou lá, abro a minha bolsa, vou lá pegar lá o dinheiro, eu vou lá entregar o que Deus está mandando eu fazer. Aí o que acontece? Eu falo, não, mas vai faltar, é muita coisa. Esse valor aqui dá para comprar tal coisa, dá para fazer tal coisa, tal. E eu tô indo, aí o que Satanás faz? Vai lá e lança o vermelho. Por quê? Porque ele nunca vai concordar. Desculpa, amor, que você é Satanás, amor, que eu estou pregando hoje tem que ser Jesus. Tá bom? Eu até pensei de trazer um chifrinho, mas eu falei, é demais, né? Eu pensei, mas não. Então, o diabo, ele não vai ser colaborador. Só que a partir do momento que eu ouço Satanás, vem mais pra cá, amor, você é bênção, tá? Só um exemplo. A partir do momento que eu ouço Satanás, eu dou legalidade dele agir na minha vida. E eu entro no campo da avareza, e a avareza, Deus não atua. E esses cartões que ele lança, e eu obedeço, eu estou mostrando para céu, terra e inferno que ele é o árbitro da minha vida. Eu mostro que ele é o juiz da minha vida. Eu mostro que ele manda na minha vida. E isso, queridos, não é só contexto, é também dízimos e ofertas. Eu coloquei porque é o nosso contexto aqui do dia a dia. Mas o que o diabo vem colocando na tua mente? De que você não pode, de que você é um fracassado, de que você é um humilhado, um esquecido, um derrotado. E o que você está dando legalidade? Do diabo ser o árbitro da sua vida. Só que aí, queridos, você começa a fazer o que Romanos 12 ensina. Renovar a mente com a palavra. Porque eu gosto muito, queridos, de algo que o irmão Hegel ensina em algum dos livros dele que eu li. Que é o quê? Você não pode impedir que um passarinho sobrevoe na sua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então vão vir sim pensamentos de que você está falido, está pobre, está derrotado. Vão vir pensamentos. Você não sabe nem administrar o seu lar. Olha aí seus filhos passando vergonha. Filho de crente desviado. Que vergonha, você não soube nem ensinar o seu lar. É isso que o diabo vai falar. Mas queridos, eu estou aqui nessa noite para te dizer, ele é um mentiroso. Quando você pega e começa a tomar as rédeas e você entende que... Só um pouquinho, tá, amor? E abre comigo. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas... Vamos lá, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando você entende que está em Romanos 5,17, porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Sua posição e a minha é de mais que vencedor. E quando eu entendo isso, quando esses versículos começam a entrar no meu coração, eu começo a pegar esses versículos, a aplicar na minha vida, eu deixo de ser ouvinte para ser praticante de uma palavra que é viva, que é eficaz, que é plena, que é verdadeira. Eu falo, peraí, Satanás, você está sobrevoando. Você disse que eu não posso, mas eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aí o que você faz? Você pega os cartões da mão dele, você pega o apito. Aí você dá uma batidinha nele ainda. E você fala, Satanás, eu sou a juíza. Eu sou a árbitra da minha vida. Porque existe um Deus que me deu uma autoridade. Queridos, esse negócio aí, dono de mim, meu corpo faz o que eu quero? Não, isso aí é do diabo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Faça o que eu quero? Não, faz o que o Senhor quer. Porque foi para a liberdade que Cristo nos criou. E aí você entende que você está com autoridade. Você entende que você é uma pessoa, um filho de Deus, revestido de autoridade. Eu quero a equipe de louvor, por favor.
Você sai da posição de omissão. Você sai da posição de coitado, de vítima. Aí Satanás fala que você não pode. Você vai falar o quê? Expulsa Satanás da sua vida. Ah, é na força do seu braço, Eline? É na força do seu braço, Mateus? É na força do seu braço, pastor Bento? Não, é na força do Senhor. Não precisa abrir, eu vou ler, mas leia na sua casa. Lucas 10, 19. E lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada, nada, nada lhes fará dano. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, o nosso tudo. Sabe, queridos, hoje Deus nos desperta. Hoje Ele nos desperta para a gente sair dessa condição de ser enrolado. Chega! Basta! Você tem uma palavra boa nessa igreja. Você tem acesso a pastores cheios do Espírito Santo. Você tem acesso a líderes que foram escolhidos a dedo. Você tem a Bíblia, o teu manual de vida. Aqui está a resposta. Você não vai ser. Você já é abençoado. Toma essa posição. Chega de Satanás te enrolar. Chega. Você é mais que vencedor. Ah, mas Eline, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Não existe nada impossível para o Senhor. Ah, mas está impossível, está difícil. Queridos, quando não tem mais jeito, é aí que entra o campo do milagre. E eu quero declarar sobre a sua vida um tempo do milagre. Aquilo que humanamente não se consegue fazer. Ah, mas eu estou com o diagnóstico na mão. Que seja o homem mentiroso, Deus verdadeiro. Mas você não sabe. Eu piso nas melhores máquinas das ressonâncias. Que seja o homem mentiroso, Deus verdadeiro. Ei, se posicione. Toma posição. Não roube a posição também que não é sua. Mulher, não roube a posição que não é sua. Homem é o cabeça. Homem, assuma a sua posição de cabeça. Mulher, você é coluna. Deus nunca deu uma posição para nos desonrar. Não, toda posição de Deus é revestida de honra. Você não nasceu no corpo errado, você nasceu no corpo certo. Você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do vício, você não é mais escravo da pornografia. Para com isso no nome de Jesus. Se posicione. Se ajude. Fique perto de pessoas. Vai para o banheiro sem celular, mas não peque mais.
Sônia, nos últimos dias, teve um espírito de intimidação forte na sua vida. Um espírito de intimidação, querendo te convencer que as promessas de Deus foram revogadas na sua vida. Você se sentiu ridícula e diminuída. Mas o Senhor te diz: você é mais que vencedora. Existem mulheres, e eu digo para você profeticamente, que precisam das pérolas preciosas que o Senhor depositou nesse coração. A conexão que Deus te fez com essa grande mulher de Deus não é em vão. Flua, sugue da experiência dela, porque um dia você vai mentorear novas. É assim a vida. O tempo de aprender, o tempo de dar, tempo de aprender, tempo de dar. Só que você está nos dois, mutuamente, e haverá graça para isso. Você é poderosa no Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu declaro, Pai, sobre a vida da Sônia, a unção despedaçando todo o jugo. Obrigada, Pai, para ela agindo, Pai, conforme a Tua vontade. Eu declaro sensibilidade no Espírito, sensibilidade nesse coração. Palavras ousadas, cheias do Espírito Santo, afetando vidas de mulheres, conexões divinas. Palestras cheias de unção você vai fazer. Não serão palestras baseadas em mãos humanas, mas serão palavras vindas de Deus. A palestra vai ser só uma isca. É só uma isca para poder falar do poder da palavra. Recebe em nome de Jesus uma nova unção. A unção fresca do Senhor sobre a sua vida agora, no nome de Jesus. A unção fresca. Fresca unção. Em nome de Jesus. Você pode se levantar. Temos ainda mais alguns minutos. Oh, ora em línguas, queridos. Você que não é batizado ainda no Espírito, vem aqui na frente. Você vai receber uma imposição de mãos e será cheio do Espírito. Vem aqui à frente. Isso é para todos os filhos de Deus. Se você não fala em línguas, vem aqui. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda não declarou, vem aqui, vamos orar juntos. Se por algum motivo no meio do caminho você deu bola fora, venha pra cá, vamos orar juntos. Somos uma família, não precisa ter vergonha. Sabe, queridos, que Deus também compartilha. Eu quero compartilhar o que Deus falou ao meu coração essa tarde. Essa ilustração do futebol, queridos, foi algo vindo de Deus. Foi de manhã, Deus foi falando comigo. Glória a Deus pelo Mercado Livre, né? Teve entrega full, entregou hoje. Pedi, falei, entrega hoje, moço, pelo amor de Deus. Aí vão para os meninos, isso aqui, né? E Deus falou no meu coração que a gente dá gol contra quando a gente não se posiciona na palavra dele, a gente se posiciona na carne. É quando a gente dá gol contra. E o gol contra, queridos, decepciona pessoas que mais torcem por você. Quando a gente dá uma bola fora, um gol contra os princípios, contra a palavra, contra o pai, contra a mãe, contra o cônjuge. Mas sabe, queridos, se arrependa. Se arrependa e eu vou te dizer algo. Quando a gente se posiciona no Senhor, grandes coisas acontecem. Grandes coisas acontecem. Talvez hoje você está aqui e você fala, meu Deus, mas por que ainda não aconteceu? Esteja na posição certa. Nenhum jogador entra num campo sem antes ter sido treinado. Você já parou para pensar que hoje o que você vive é um treinamento para outros níveis? A gente só fica olhando, queridos, para a chegada, para a taça. E glória a Deus, aleluia por isso. Mas sabe, quando você tem um treinamento, você passa pelo treinamento, bem posicionado. Quando você chegar ali, no local aonde Deus quer que você chegue,
você vai estar preparado. Vai ser leve.